Glória a Deus. Quem está feliz aí, dá um amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, querido, no Salmo 116. Salmo 116, e permaneça com a sua Bíblia aí em mãos. Quem encontrou, diga amém. Amém. Salmo 116, verso 3, diz assim: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Vamos mais uma vez. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Amém? Tome o seu lugar, por gentileza. Mantenha aí a sua Bíblia em mãos, que daqui a pouco nós vamos passar para um outro texto importante do que estaremos falando esta noite. Amém? Eu gostaria muito que você me emprestasse a sua atenção, tá? É muito importante que você preste bem atenção no que nós vamos falar hoje. Nós temos a incumbência de alertar o coração da igreja, que é a noiva de Cristo, à vontade suprema de Deus. É muito bom quando nós temos instrução. Fala comigo, instrução. O aprendizado, ele faz parte da nossa vida desde o nosso nascimento. Todas as vezes que nos é apresentado algo novo, sempre vem aquela preocupação: será que nós vamos dar conta de fazer, de realizar? Sempre que surge a oportunidade de aprendermos algo novo, algumas vezes nós encaramos como desafio, outras vezes nós temos que ir lá e aprender a fazer, porque não resta outra alternativa: ou eu aprendo e executo, ou eu serei derrotado. E isso acontece muitas vezes em algumas mudanças bruscas na nossa vida, quando nós menos esperamos. Lá estamos nós, tendo que aprender algo novo para poder dar conta de cuidar da nossa casa, de cuidar da nossa família, de cuidar daqueles que nós amamos. Então, o aprendizado, ele faz parte da vida. Deus, ele tem total consciência de que nós não sabemos muita coisa acerca do céu. Deus, ele tem plena consciência, e ele é longânimo, tardio em irar-se. A palavra diz: ele é extremamente bondoso e amoroso para com a igreja. Quem é a igreja? Levanta a mão em nome de Jesus aí. Ele é bondoso conosco, por compreender que nós vivemos períodos e fases da nossa vida. Existem tempos da nossa vida que nós estamos mais inclinados ao coração de Deus. Existem tempos da nossa vida que parece que a gente dá aquela saidinha, né? A gente entra no piloto automático, e eu venho para o culto porque tem que ir, eu venho para o culto porque alguém me lembrou, eu venho para o culto porque a minha esposa me trouxe arrastado, eu venho para o culto porque meu marido ora mais do que eu e eu tenho que ir, porque senão depois aqui em casa fica um clima ruim. E tem períodos da nossa vida que nós viemos, ou a gente vem para a presença de Deus, porque nós tomamos consciência. Põe a mão na sua cabeça em nome de Jesus. Diga comigo: consciência espiritual, que a palavra de Deus, ela me dá. Amém? Quantos entenderam até aqui? Levanta a mão. Eu vou falar de algo hoje que
não é muito confortável de se ouvir. Eu vou falar de algo hoje que pode fazer você sair daqui um pouco preocupado, mas não é no sentido de você sair daqui desmerecido ou apontado, mas é de você sair daqui de fato, entendendo de que da mesma maneira que nós cantamos e pregamos acerca do céu, é importante nós termos ciência e entendimento de que o inferno existe. Dá um glória a Deus bem alto e bem forte aí. Este salmo, ele vai falar de algo que acontece muito conosco. Em determinados momentos da nossa vida, nos sentimos cercados, nos sentimos envolvidos, abraçados por laços de morte que nos cercam. Existem períodos na nossa vida que nos sentimos angustiados. Existem períodos da nossa vida que o salmista está dizendo: me senti triste, porque me sinto como que se estivesse no inferno. Fala comigo, inferno. Muitas pessoas falam muito isso, sem ter consciência do quão a sério nós devemos levar a questão do inferno. Todo teólogo, toda pessoa que lê a palavra, todas as pessoas que entendem um pouquinho da missão de Jesus na terra, se ela puder fazer uma partição daquilo que Jesus mais falou na terra, você vai ver que Jesus falou categoricamente muito mais, irmãos, do perigo do inferno do que do céu. Jesus, ele sempre teve habilidade, tranquilidade para alertar todos os seus seguidores que por detrás do seu sacrifício e da sua missão existia um propósito primário que eu e você não podemos dispensar, de que a salvação, ela é dada por conta de que um dia a ira de Deus será despejada sobre os pecadores não arrependidos, sobre os escarnecedores da palavra, sobre os desviados, ou seja, aqueles que conhecem a palavra e abandonaram Jesus em algum momento de sua caminhada, e os perdidos no mundo, mas o pior de tudo, os perdidos dentro da igreja. Por falta de quê? Por falta de consciência. Fala comigo, consciência. E esta é uma obrigação de um pastor de igreja, instruir a noiva de Cristo acerca do perigo de estar perdido dentro da igreja por falta de temor e por falta de conhecimento. Diga misericórdia. Deus me deu um tema para falarmos hoje: palavras de Jesus. Ei, eu vou repetir: palavras do meu e do seu Salvador. Diga comigo, choro e ranger de dentes. Diz mais alto, choro e ranger de dentes. Amém, meu irmão? Agora sim, pegue a sua Bíblia ainda em mãos. E abra comigo no livro de Mateus capítulo 8, nós vamos ler o versículo 10 e 12. Do 10, ao 12. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que seguiam: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E também lhes digo, muitos virão de toda a parte, do leste e do oeste, e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no banquete do reino dos céus. Mas muitos, para os quais o reino foi preparado, serão lançados fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger
de dentes. Posso ouvir um amém? Eu quero falar para você, ou pelo menos tentar, se não der tempo, nós vamos até onde der, de pelo menos 7 citações bíblicas do próprio Cristo, que ele fala de como evitar o inferno. Jesus fala muito de como ganhar a salvação. Jesus fala muito de como ir para a eternidade, para a glória. Jesus, ele se apresenta como caminho, verdade e vida. Jesus, ele prepara ou preparou para nós, através de sua estada na terra, uma espécie de um tutorial, um manual do que se deve fazer para herdar a salvação e aquilo que não se deve fazer para perdê-la. Eu não sei qual é o seu entendimento teológico acerca de salvação. Eu quero pregar para você o que esta igreja tem como base e regra de fé. Nós, querido, por mais que você já tenha ouvido isso aí, com todo o respeito que eu tenho por seu entendimento teológico, mas nós não pregamos aqui, uma vez salvo, salvo para sempre. Quem está entendendo, levanta a mão aqui. Você vai ouvir isso em outras igrejas. Você vai ouvir a teologia da predestinação, que uns Deus criou para que se percam, outros Deus criou para que sejam salvos, mas aqui nós não pregamos isso, muito pelo contrário. Nós pregamos que Jesus Cristo, ele se fez pecador no meu e no seu lugar, cumpriu na cruz do Calvário o sacrifício para que todo, diga comigo, todo aquele que nele crê não pereça, diga não pereça, mas tenha vida eterna. Então a salvação é uma questão de fé. Salvação eterna é uma questão de crer que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador para nos livrar. Livrar do que, pastor? Salvar do que? É muito importante você entender isso. Salvar da ira de Deus que será despejada sobre o pecador não arrependido, sobre Satanás e seus demônios por toda uma eternidade. Posso ouvir um amém? E neste primeiro texto que nós lemos em Mateus capítulo 8, do verso 10 ao 12, o Senhor vai dizer que algo que nós devemos evitar para não atrairmos para nós a maldição do inferno é a incredulidade. Você pode dizer comigo? Incredulidade. Esse é o primeiro tópico. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse àqueles que estavam seguindo, preste atenção, havia uma multidão seguindo Jesus, mas um homem o deixa admirado. Imagina você, Jesus, o próprio Deus, se admirar com a fé de alguém. Jesus disse: eu estou admirado com esse homem, eu estou impressionado. E poucas vezes, ou me arrisco a dizer, até aqui não achei ninguém que me surpreendesse com tamanha fé. Esse texto que nós acabamos de ler, depois se você for estudar na sua casa o capítulo e o contexto, Jesus estava falando acerca do centurião, que teve uma fé admirável ao reconhecer a autoridade de Jesus. Diga comigo, Jesus tem autoridade. Vamos de novo, irmãos, diga, Jesus tem autoridade. Posso ouvir um amém? Quando Cristo fica admirado com aquele centurião acerca de alguém que estava reconhecendo a sua autoridade, Jesus estava dizendo o seguinte: o cara entendeu, ele compreendeu quem eu sou. Eu sou Jesus, o Cristo, o autor e consumador da sua fé, e tenho autoridade e as chaves dos céus.
coisa que esse povo está difícil de compreender. Uma multidão o seguia, mas até então, pelo que eu entendo e compreendo no contexto dessa passagem do centurião, até ali ninguém havia compreendido absolutamente nada. E aí eu quero trazer para o dia de hoje esta palavra e esta reflexão. Essa palavra que ela coloca nos nossos corações, irmão Leandro, o seguinte ponto de interrogação: eu sou seguidor de Jesus Cristo? Quem é seguidor? Levanta a mão. Não tem problema nenhum sem seguidor. E não compreendi absolutamente nada quem Ele é, ou eu sou seguidor de Jesus Cristo e eu chamo a atenção do meu mestre todos os dias, mostrando para Ele que eu compreendi que Ele é um Deus de autoridade. Posso ouvir um amém bem alto aí? Muitos de nós conhecemos esta passagem, mas não tomamos dela um ensinamento extraordinário que Jesus está dando para mim e para você. Sim, meu irmão, é possível surpreender Jesus com o valor da nossa fé em entendimento. A incredulidade nesta passagem, Jesus aproveita aquela situação aonde o centurião estava dando um exemplo de fé e ele faz a seguinte afirmativa: eu também lhes digo, muitos virão de toda parte, do leste e do oeste, e sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no banquete do reino dos céus. Fala comigo, reino dos céus. Deixa eu dizer para você, meu irmão, nossa fé precisa estar muito clara dentro do nosso coração que o nosso fim não é aqui, mas o nosso fim é com Ele no reino dos céus. Posso ouvir um amém? E Jesus disse: muitos virão, muitos serão salvos, muitos compreenderão. Só que Jesus, da mesma intensidade que Ele diz que muitos estarão com Abraão, Isaque e Jacó no banquete celestial no reino dos céus, Jesus também está fazendo um alerta para aquele povo. Ele diz: mas muito para os quais o reino foi preparado. Isso aqui é muito forte, irmãos. Como é que eu posso acreditar na teologia da predestinação que Ele preparou o inferno para uns e para outros Ele preparou os céus? Ele vai fazer dissensão de pessoas. Ele está dizendo: mas muitos para os quais o reino, diga comigo, o reino foi preparado. Ou seja, eu preparei o reino, eu preparei a salvação, eu preparei a mesa, o banquete, eu chamei para que comigo fizesse morada eterna. Eu chamei, eu preparei, mas muitos destes, pelo qual eu paguei o preço, será lançado fora. Ouça isso: será lançado fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Levanta a tua mão direita e diga assim: eu tenho consciência. Jesus está ensinando, o inferno existe. Quantos podem dar um glória a Deus por isso aí? Por isso Jesus, Ele advertiu que mesmo aqueles que são considerados, entre aspas, filhos do reino, frequentadores de igreja, donos de cargos e ministérios, a começar pelos pastores, sim, a começar por aqueles que são responsáveis pelo rebanho, muitos serão lançados fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Preste atenção, não suportamos muitas vezes uma prova. Eu me lembro da mais difícil que eu passei na minha vida por esses dias, por esses tempos, quando eu pensei que eu fosse perder o meu pai. Eu me lembro que eu orava muito pela cura do meu pai, muito. Fiz propósito, medo de perder o meu pai.
Mas a minha maior tristeza, o que mais doía no meu coração, era uma interrogação que ficava dentro de mim. Será que eu preguei Jesus para o meu pai esse tempo todo, da maneira que ele compreendeu? Será que o meu pai está salvo? Será que meu pai sabe quem é Jesus? E eu me lembro de passar as madrugadas com ele naquele hospital, e ele muito mal, e eu abria a Bíblia, e eu lia para ele a palavra, e eu falava de Jesus para ele, e eu ficava o tempo todo: pai, você está ouvindo que eu estou falando de Jesus? Pai, Jesus está aqui, Jesus pode te curar, Jesus ele tem o céu. E eu ficava o tempo todo empatando, não sabia se eu orava para cura, ou se eu orava para que, se porventura ele não suportasse, ele fosse morar na eternidade. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Se nós sabemos que o inferno existe, se nós sabemos que é um lugar escuro, tenebroso, aonde a dor nunca mais cessará, o lago de fogo e enxofre que está sendo preparado para aqueles que não se arrependeram, para aqueles que não aceitaram Jesus, para aqueles que não creram, será, meu irmão, que nós estamos tendo essa consciência de que nossos amados parentes, pessoas que nós amamos, precisam ouvir essa palavra? Você tem sentido a dor do próprio Cristo, que diz: que pena, eu preparei um banquete, eu preparei a mesa, eu preparei uma festa, eu entreguei meu filho para morrer numa cruz, eu fiz tudo que havia de ser feito, mas lamentavelmente muitos naquele dia serão lançados fora. A eternidade no céu é uma glória que essa igreja prega muito, mas a eternidade no inferno, ela privará você de uma eternidade em adoração ao Deus ao qual você serve. Pastor, mas o culto é a tenda da oração. Pastor, o tema desse culto de hoje: não haverá adoração nos lábios de quem for para o inferno. Somos fracos de adoração na terra, irmãos. Temos dificuldades de adorar na terra. E sabe qual a maior forma de adoração que você pode manifestar ao Deus ao qual você serve? É você pregar o evangelho para os seus amados, filhos, irmãos, tios, sobrinhos, amigos, colegas. Todo próximo deve ouvir Jesus da sua boca, e você precisa ter um entendimento de falar para essas pessoas do céu, mas você não pode ter medo de falar para essas pessoas do inferno. Muitos virão por ouvir a palavra do inferno. Muitos virão pela glória da salvação, mas muitos virão pela consciência e aprenderão a amar Jesus no processo, mas virão se você pregar a verdade. Não seja um perdido dentro da igreja. É possível isso, pastor? É possível. Coloca no telão para mim, Alexandre. Mateus capítulo 7, verso 21. Isso aqui é muito forte e é um alerta para a igreja. Ainda mais para esses tempos, que a impressão que dá que Jesus vai voltar a qualquer momento. Quem está com essa impressão além de mim aqui? Levanta a mão aqui. Eu não sei. A impressão que dá é que Jesus vai voltar a qualquer momento. Porque eu fiquei pensando hoje, se o mundo for ficar pior do que isso, Rafael, onde nós vamos parar, irmão? Vamos lá? 1, 2, 3 e nem... Duas vezes céus no mesmo versículo, categoricamente dizendo para mim e para você: o céu é um reino. Diga comigo: o céu é um reino. Querido, o céu não é aquelas chargezinhas que agora que tipo a cantora Rita Lee morreu, desenharam ela com uma guitarrinha numa nuvem lá.
Isso não é céu não, irmão. Diga comigo, céu é reino. Diga, céu é reino. Quando você aceita Jesus, quando você entra para a família de Jesus, você já faz parte do reino. Você já tem autoridade para dizer: eu faço parte do reino dos céus. Dá uma glória a Deus bem alto e bem forte aí. O céu começa aqui na nossa caminhada. É aqui que nós somos habilitados para morar nos céus. E a Bíblia está dizendo: nem todos que me dizem Senhor, Senhor. Ou seja, quantas pessoas chamam Deus de Senhor religiosamente? O lugar propício para chamar Deus de Senhor é em um culto. Lugar propício para chamar Deus de Senhor é em uma oração. Senhor, Ele está dizendo: ei, não é por me chamar de Senhor que você entrará para o reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está onde? Se você tiver um pouquinho de interpretação de texto, você vai entender o que Jesus está dizendo aqui. Mas aquele que faz a vontade de quem? Que está onde? Jesus está dizendo: o reino começou em você. Quer entrar lá? Quer ir para lá? Ele já começou aqui. Faça a vontade do meu Pai. Sabe qual que é a vontade de Deus para você? Sabe qual que é o maior sonho de Deus para a igreja? É que você fosse um pregador do Evangelho. Dá uma glória a Deus aí. É que você fosse um pregador do Evangelho. Deus não está falando de você ser pastor. Deus não está falando para você de você ser um evangelista que sai por aí em carreira. E não é isso. É que você seja um pregador, tempo fora de tempo, dizendo: você precisa de Jesus. Miserável. Você não é melhor do que ninguém, não. Igreja não é lugar de fanático, não. Igreja é um lugar para você ser alimentado, experimentado, ungido, capacitado em unção para pregar o Evangelho. Posso ouvir um amém, querido? Nós vemos aqui, a Thaís trouxe aqui, eu até falava para a pastora Ju, eu acho lindo essa forma que Deus tem de capacitar aqueles que se dispõem a fazer a obra. É maravilhoso isso. Pastor, não sei pregar. Se você se dispuser, assim como ele fez com Bezalel, assim como ele fez com Elioabe, assim como ele fez com aqueles homens que tinham capacidade nas mãos. Olha para suas mãos, no nome de Jesus. Você imagina, Jesus inspirou aqueles homens para que eles tivessem capacidade de trabalhar o ouro, a prata, o bordado, de adornar a igreja. Levanta a tua mão direita em nome de Jesus para você entender uma coisa, fique com ela levantada. Jesus levantará neste tempo homens e mulheres de Deus habilidosos para adornar a noiva com o seu trabalho. Posso ouvir um amém bem alto e bem forte aí? É para estes que Deus tem o céu. Entenda isso, irmão. É para estes que Deus tem o céu. Não é para quem fica dizendo Senhor, Senhor. É para quem faz por Ele. É para quem trabalha para Ele. É para quem coopera com o reino. É para quem agrega valor no reino de Deus. Esta igreja, ela só chegará à plenitude do crescimento, expansão, conquista de território. Ela deixará uma marca nessa cidade quando você, com essas mãos lindas que Deus te deu, entender e começar a buscar, dizer: Espírito Santo, enche-me de inspiração e capacidade, como o Senhor inspirou Bezalel, para que eu possa adornar a igreja. É você, irmão. Sabe qual que é o nosso problema? Eu sei, porque eu também sou assim. Não sou melhor do que você não. É porque eu tenho que todos os dias olhar para o meu coração e cobrar de mim mesmo que eu não posso ficar esperando o bispo Ney fazer aquilo que é minha obrigação, porque é fácil.
Ele que é o bispo, eu não sou bispo. Eu não sou. Ele é maior do que eu. Ele que tem que fazer isso. E muitas vezes eu estou em casa e o tempo está passando e as coisas não acontecem. O Espírito Santo coloca no meu coração: não acontece porque você não se posiciona, porque você tem e precisa colocar em prática o que eu inspirei no seu coração. Só vai acontecer quando você se colocar à disposição. Quantos estão entendendo? Se eu não me colocar à disposição, irmão, nada acontece. E ele está dizendo aqui, preste atenção, uma das características de quem não vai morar no céu, de quem por muito pouco, tão pouco, não entrará no reino dos céus, é quem não faz a vontade de Deus. Quem disse isso, querido? Quem disse isso? Diz mais alto, quem disse isso? É duro, né? Se fosse Paulo, poderia contestá-lo teologicamente. Se fosse Pedro, que queria judaizar o povo, usaria o argumento de Paulo para falar: Pedro está de brincadeira, querendo circuncidar todo mundo. Jesus acabou de morrer na cruz, Pedro está querendo que todo mundo volta a viver, né, o judaísmo, viver pela lei, enquanto nós estamos vivendo o tempo da graça. Qualquer homem que disse algo nesta igreja que talvez eu não concorde, eu vou buscar argumento teológico para dizer: não, não é bem assim, e vou viver segundo a minha conveniência. Mas quando aquele, dá um glória a Deus aí, aquele que disse: fui ao inferno e tomei das mãos do diabo a chave da vida e da morte, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Com ele não tem argumento. Ele está dizendo: nem todo mundo que te diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Mas aquele que faz, exerce, coloca em prática a vontade de Deus. Qual é a vontade do Pai, querido? A vontade de Deus é que ninguém se perca. A vontade do Pai é que ninguém se perca. Sabe qual que é a maior alegria de Deus? É quando nós cumprimos a vontade de Deus, que amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. O amor de Deus é o perdido. Dá um glória a Deus aí. O amor de Deus é aquele seu parente, seu amigo, aquela pessoa que você tem contato todos os dias e não conhece Jesus. E por que ela não conhece Jesus? Porque o pastor Rodrigo é muito ruim de serviço. Pensa num pastor ruim. Nossa, tem que voltar o bispo Ney ali, porque está muito ruim a igreja. Sabe por quê, querido? Porque você não abre a tua boca e você não prega o evangelho. E como ouvirão se não há quem? Como ouvirão se não há quem? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você é outorgado, autorizado e recebeu unção de Bezalel. Dá uma glória a Deus aí, para você ajudar a construir a igreja. Então por que você está de boca fechada? Pastor, tem dificuldade de falar do céu. Meu temperamento é mais assim, pastor. Eu acho que se não aceita, então prega sobre o inferno. Mas prega. Porque se você pregar sobre o inferno, acerca de como Jesus ensinou, automaticamente você estará falando dele. Dá um glória a Deus bem alto aí. Não é mandar pessoas para o inferno não, irmão, pelo amor de Deus. Mas é alertar e dizer: irmão, querido, meu amigo ou conhecido, ei, você que pensa, deixa eu dizer para você, abre a Bíblia, abre o texto, fala para ele: deixa eu ler isso aqui para você. Já ouviu isso aqui? Não, nunca ouvi isso não. Então Deus me levantou, dá um glória a Deus bem alto e bem forte aí. Deus me levantou
para dizer para você que se você não se arrepender dos seus pecados, não aceitar Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, está preparado para você um lugar de choro e ranger de dentes. Irmão, não tem porta maior para você pregar o evangelho do que você dar um susto na pessoa e falar do inferno para ela. Ela vai querer saber o porquê. E você vai falar o porquê. Posso ouvir um amém? Temos que falar. Jesus nunca teve medo e pudor de falar do inferno. Ele sempre aproveitava uma situação. Então, Jesus fala acerca dos incrédulos. Diga comigo, incrédulos. Mas Jesus também fala dos escandalosos. A incredulidade te tira do reino dos céus e te manda para o inferno. Mas aqueles que promovem o escândalo também serão impedidos de entrar no céu e vão para o inferno. Mateus capítulo 13, coloca no telão que é mais rápido. Se alguém quiser abrir, fica à vontade. Mas só para a gente ganhar tempo. Mateus capítulo 13, do versos 41 e 42. Olha mais uma vez, Jesus citando o inferno. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles removerão do reino tudo que produz pecado, e todos que praticam o mal, e os lançarão numa fornalha de fogo ardente, onde haverá o quê? Diga mais alto. Onde haverá o quê? Então os justos brilharão como o sol no reino de quem? No reino de quem? Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Olha a desafiada que Deus deu em nós, na boa, na manha. Ele falou para você, é capaz de ouvir? Ele está dizendo aqui, é pesado, né? Mas é isso mesmo. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. E os lançarão numa fornalha de fogo, uma fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Se você perceber, no outro texto, antecedendo choro e ranger de dentes, a Bíblia fala de escuridão. Fala comigo, escuridão. E agora fala fornalha ardente. Fala comigo, fornalha ardente. Fogo, lugar de densas trevas. Mas que lugar de densas trevas é esse? Que não se vê. Uma coisa é trevas, outra coisa é densa. O que é denso? É algo praticamente palpável, que você pode pegar. Densas trevas, lugar que você não enxerga um palmo diante dos teus olhos. E acompanhado disso, o desespero, de choro e o ranger de dentes. Mas agora está falando que esse lugar é equiparado a uma fornalha de fogo ardente, lugar de dor. Fala comigo, dor. Por que está falando de fogo? Porque há um estudo que diz que a pior dor que um homem pode sentir é a de queimadura, né? Diz que já mediram graus, né, de dores. Diz que a pior coisa que pode acontecer é alguém morrer queimado, né? Diz que é algo tenebroso. Então Deus está falando lugar de muita dor, mas os justos brilharão como o sol no reino do Pai. Ou seja, Jesus aqui, irmãos, só para contextualizar para você esse texto, ele está falando da parábola do joio e trigo. Fala comigo, joio e trigo. Este capítulo afirma que Deus mandará o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem? Jesus e seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos. No dia do juízo final, todo pecado encoberto será revelado. Sabe qual que é a pior coisa de uma pessoa que
comete o pecado escondido, ninguém está vendo. Você que pensa, bonitão, que não estão vendo. O Filho do Homem, Jesus Cristo, dá um glória a Deus aí. Pai, Filho e Espírito Santo, dá um glória a Deus aí. E os seus anjos estão mirando muito bem o coração daqueles que estão escondendo o pecado. A Bíblia diz que estes serão arrancados. Joio e trigo significa estarão juntos, no mesmo ambiente, Diego, na mesma congregação, na mesma religião, fazendo o mesmo trabalho, pensando que estão trabalhando para Deus, pensando que estão fazendo algo para Ele, e Ele está aceitando. Ele está dizendo: naquele dia, eu e os meus anjos vamos separar o joio do trigo. Eu e os meus anjos vamos separar aqueles que promovem o escândalo no reino de Deus. Escândalo de que forma, querido? Jesus afirmou que o pecado de escandalizar, sabe qual que é o pecado de escandalizar? Vou ler para você. Mateus capítulo 9, verso 42. Sabe qual que é o pecado de escandalizar? Aquele que Deus vai dizer: eu não aceito nada do que você me fez. Tudo que você fez para mim não valeu. Por quê? Ele vai responder: quem fizer tropeçar um destes meus pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse no pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado nas profundezas do mar. Deus está dizendo o seguinte: ei, sabe o que é melhor para você? Que está no meio da igreja, mas não agrega. Está no meio da igreja e desconstrói. Está no meio da igreja e promove a dissensão. Está no meio da igreja e faz as pessoas saírem daqui, do meio do rebanho, porque você está fazendo elas verem aquilo que o teu coração contaminado está vendo. Você que promove a dissensão, a fofoca, a contenda, disseminação do pecado dentro da igreja, mas está aqui sentadinho. Deus está dizendo para o joio: ei, joio, estou de olho em você. Isso é categorizado como um pecado de escândalo. Antes fosse melhor você amarrar no teu pescoço uma pedra de moinho. Quem já viu pedra de moinho aqui? Pesadíssima. Ela vai girando assim, ela é capaz de pegar o grãozinho de milho e transformar em fubá. Para você ter uma ideia, tamanho peso. Pega aquela pedra que pesa toneladas, amarra no pescoço e se lança ao mar. É melhor, olha o que Jesus está falando, é melhor você tirar a sua vida, depois eu posso até conversar com você, mais do que aquele que faz um pequenino dentro da igreja tropeçar. Quem é um escandaloso dentro da igreja? Não é um irmão que você fica criticando ele porque ele ora mais alto do que você. Não é a irmã que tem uma oração fervorosa e muitas vezes você fica até envergonhado perto dela. Ei, o escandaloso é aquele que muitas vezes é quietinho, mas debaixo de um quieto está disseminando contenda dentro da casa de Deus. Esse é o escandaloso. Não vai para o céu. Jesus está dizendo: eu e meus anjos o lançaremos para o lago de fogo e enxofre, a fornalha de fogo ardente, lugar de choro e ranger de dentes. Cuidado para não escandalizar o próximo. Essa parábola está dizendo. Vamos traduzir aqui. Não está feliz aqui, irmão? Vai embora em paz. É simples. Vem cá, menino. Traz o banquinho com a Bíblia. Vou desenhar para você o que Jesus está falando. Isso aqui é muito sério. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu te libero na paz em nome de Jesus. Coloca aqui. Senta. Suponhamos que você não esteja satisfeito. Balança a cabeça aí que você não está concordando com nada do que eu estou falando. Balança a cabeça. Olha para alguém aí para você tentar contaminar agora. Dá uma piscadinha aí. Jesus está dizendo o seguinte: não está satisfeito, filho? Fala que não. Você está só interpretando. Levanta. Pega teu banquinho.
Sai de boa. Posso garantir para você, você vai encontrar um pastor muito melhor do que eu. Dá um glória a Deus aí. Pode dar, irmãos. Dá um glória a Deus aí. Ninguém. Amém. Mas você pode achar um pastor muito melhor do que eu, que vai te dar mais atenção, mais amor, mais carinho, que não vai pregar tão duro. E você vai sair daqui e você vai levar dentro do teu coração a semente do Evangelho. Posso ouvir um amém? Mas você não fez o que Jesus está dizendo. Ó, melhor do que isso, você sair e levar um monte com você, porque você não concorda com aqui. Melhor do que isso é você sair na paz. Você tem duas opções: ou sai na paz, ou amarra uma pedra no seu pescoço e se lança no fundo do mar, irmão. O que você quer? Diga comigo: os escandalosos irão para o inferno. Quem entendeu o conceito de escandaloso? Dá uma glória a Deus aí. Tem gente que pensa lá, o irmão escandaloso, ó. Tá até girando. Deixa ele girar, irmão. Deixa ele cair no chão. Deixa ele... O que você tem com a vida do irmão? Deixa ele adorar a Deus do jeito que ele se sente bem, feliz. Tem dia que eu saio da igreja até babado. Mas tem dia que eu saio daqui, irmão, assim, eu não senti nada. Nada, pastor. Pastor, mas o senhor tem dia que eu não... Irmão, tem dia que eu não sinto nada. Se alguém sentar perto de mim, pega um resfriado. Tamanha geladeira que eu estou naquele dia. Diga assim: mas é um problema meu. Eu não posso sair daqui. Hoje não teve a presença de Deus aqui, não. Eu não posso escandalizar o reino. Dá uma glória a Deus aí. Estou dizendo isso, irmãos, porque para dizer que eu não sou melhor do que você. Estou dizendo isso porque essa palavra é para mim também. Posso ouvir um amém? Se o incrédulo vai para o inferno, se o escandaloso vai para o inferno, a Bíblia vai dizer que os maus vão para o inferno. Mateus capítulo 13, do 47 ao 50, eu vou ler, você presta atenção aí para a gente agilizar aqui. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixe, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, e os ruins, porém, lançam fora. Olha Jesus mais uma vez dizendo, isso aqui é outro texto, irmão. Jesus fala: assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá ranger de dentes e choro. Diga comigo: Jesus. De novo, Jesus está falando aqui a linguagem do pescador. Jesus estava falando para a cultura da época. Ele fala: quando vocês lançam a rede para pescar, Jesus falando na simplicidade, quando vocês lançam a rede para pescar, ela vem, quando ela está cheia, vocês puxam, e nessa rede vem toda a qualidade de peixe. Vem peixe de tudo quanto é jeito. Porém, quando arrastado para a praia, vocês vocês vão abrir a rede. E o que Jesus está falando? Como que vocês fazem? O que é bom vem para o cesto, mas o que não presta, joga. Aí Jesus está falando, então, ó Jesus falando: deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sou pescador de homens. Dá glória a Deus aí. A rede pode até estar cheia. Muitos até vêm porque receberam um convite. Muitos estão aqui hoje porque foram convidados. Vou lá, né? Tá me convidando? Para eu não ser mal educado, eu vou lá para não magoar a pessoa. Deixa eu dizer para você, meu irmão, você pode até ter vindo, minha irmã, mas Jesus está dizendo que assim como o pescador, ele olha para a rede cheia,
e Ele vai separar o que presta do que não presta. Ele fará com esses também que estão na presença de Deus por obrigação. Ele está dizendo que, estando cheia a rede, verso 49, põe o 49 para mim aqui, por gentileza, de Mateus 13, põe o 49, está aí, Alexandre? Já está? Assim será o quê? Virão quem? Virão quem? E o que vai acontecer? Sabe para quem que é essa palavra? Para quem será que é essa palavra? Essa palavra, levanta a tua mão aí, irmã Maria de Lourdes. Levanta a tua mão, você também, bonitão. Diga, essa palavra é para nós da igreja. Fala, naquele dia, o anjo de Deus vai examinar, vai olhar para mim. Se eu estiver assim, dá um like aí. Fala, eu vou para o sexto. E se você estiver assim, irmão? Para onde você vai? Para onde? Fala, irmão, para onde? Porque é uma verdade, irmão. É uma palavra dura de pregar, mas Deus vai me cobrar como pregador do Evangelho se eu não pregar e ensinar você. Dá um glória a Deus aí. Diga comigo, os maus herdarão o inferno. Cuidado, irmão, com o teu coração. Maldosos. E o que é ser mal? Que lista, hein? Que lista. Você sabe o que é maldade. Você sabe a quem você tem feito maldade. Deixa eu dizer uma coisa para você, não ficará impune. A pessoa pode até ser mais fraca que você, tem menos poder que você, tem menos força que você, ser menor do que você. Deus está dizendo, anjos poderosos naquele dia vão olhar para você e dizer, você foi bom até aqui, filho. Cai fora. Diga, a maldade me manda para o inferno. Vamos mais uma? E a gente já vai encerrar. Não vai dar para falar 7, mas já falei 4. Isso significa que nós teremos choro e ranger de dentes, parte 2. Dá uma glória a Deus aí. Né? O Netflix, as boas séries, vai dividindo em partes, né, Neto? Aqui nós vamos maratonar. Diga, maratonar. Diga comigo, despreparados. Mateus capítulo 22, a partir do verso 11, rapidinho para nós aí. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial, e disse-lhe, amigo, como entrastes aqui, não tendo vestes nupcial? Ele emudeceu, ficou mudo. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-os nas trevas. E mais uma vez que está escrito, e ali o quê? Fala de novo? De novo, Jesus, irmãos. Jesus ensinando na categoria como será o inferno. E ele sempre finaliza dizendo, e ali, diga comigo, haverá choro e ranger de dentes. Diga, Jesus pregando sobre o inferno. Tinha cego, surdo, mudo, coxo, pobre, endemoniado, gente com doença, leproso, um monte de gente querendo a bênção. Quero a bênção. Jesus falou, não, hoje eu não vou falar de bênção para vocês. Hoje eu vou contar uma historinha para você. Que um rei promoveu uma festa e um camarada entrou lá sem as suas vestes nupciais, ou seja, suas vestes para traje de festa, não é isso? E aí, todos vestidos bonitinho com traje da festa, e de repente o rei, ele olha
para aquele homem e fala para ele assim: e você? Quem te deixou entrar aqui? O cara não teve nem falar o quê? Só eu que estou fora do padrão aqui? Estou sem o figurino? O rei falou o seguinte: pega ele, amarra os pés, amarra as mãos, joga para fora. Diga comigo: despreparados irão para o inferno. Sabe o que Jesus está dizendo aqui com essa palavra? A pessoa que vive uma vida inteira como se não houvesse amanhã, como que se um dia, querido, você não tivesse que prestar contas para Deus da oportunidade que Ele te deu. Ele está dizendo: você pode até viver a vida que você quiser. Eu não quero saber de igreja. É um direito que você tem. Eu não quero saber de fazer nada para Deus. Eu quero ir só na igreja, buscar minha bênção e ir embora. Não quero pregar para ninguém. É um direito que você tem. Porém, naquele dia, o rei, diga comigo, o rei, ele vai procurar em você, irmãos, a veste nupcial. Ele vai procurar ver se você está vestido de cima a baixo, com suas vestes brancas, alvas como a neve. Dá um glória a Deus aí. E aquele que não estiver preparado para a festa naquele dia será lançado fora. Quem não se preparar para encontrar com Deus e não estiver pronto, não poderá entrar para bodas do Cordeiro. Diga: eu preciso estar preparado. Vou fazer mais uma. Essa é para acabar mesmo, hein? Acho que dá tempo. Mateus capítulo 24, a partir do verso 45. O Senhor Jesus, diga: Jesus, continua o sermão. Jesus estava ali com força ensinando os meninos. Mateus 24, a partir do verso 45. Diga comigo: imprestável. É forte, né, irmãos? O mundo, ele é assim, né? Se você não serve para a empresa te manda embora. Se a partir do momento que algo não presta mais para você, o que você faz? Você joga? Tudo que não presta é jogado? O reino de Deus também, irmãos, Ele contará os imprestáveis. De que forma, pastor? Está escrito aqui: quem é, pois, servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, diga comigo, casa, para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, diga comigo, porém, se aquele meu servo, aquele quem? Presta atenção aqui, mais uma vez Deus falando para a igreja. Quem é servo de Deus, levanta a mão aí. Olha o que Deus está falando para esse tipo de servo aqui, ó. Porém, para aquele meu servo que disser consigo: meu Senhor tarda virá. Ou seja, Jesus vai demorar muito para voltar. E começar a espancar os seus conservos, e comer e beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. E ali haverá o quê? Vamos lá contextualizar esse texto rapidamente. Deus está dizendo: aos meus servos eu dei uma missão. Dá um glória a Deus aí. Aos meus servos eu dei uma missão para cuidar do que é meu.
E eu vou voltar para ver como é que você tem tratado aquilo que eu dei para você cuidar. Aí eu vou te chamar a atenção para uma coisa. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Quem é pai? Levanta a mão. Deus vai cobrar os teus filhos. Deus vai cobrar a tua esposa. Deus vai cobrar de você a família que você constituiu na terra e não tem cuidado. Deus está dizendo: o que eu te dei, eu vou cobrar. E o texto está dizendo: ai daquele que naquele dia eu achar e ver que começou a espancar os seus conservos. O que é espancar os seus conservos? Ei, você que age com violência na sua casa, Deus vai te pegar, querido. Esses que hoje não tem poder para reagir contra esse espírito de violência que age na sua vida, Deus está dizendo: estou de olho em você. Não é seu, eu dei para você cuidar, mas eu vou te pegar. E comer e beber com os bêbados. Sabe que tipo de gente que é esse? Fica mais no boteco, dá mais valor nos amigos do boteco do que os da casa. Quem está dizendo aqui? Quem está dizendo aqui, querido? Quem está dizendo? Agindo eu, quem impedirá? É só o dono do céu que está dizendo, né? Está dizendo ao pingaiada que dá mais valor no cachaceiro do boteco do que nos filhos que Deus te deu para cuidar. Deus vai cobrar. Esses vão para o inferno. Vou repetir: espancador de mulher, espancador de filho que não cuida da sua casa, vai para o inferno. Virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não espera e uma hora em que ele não sabe. O que é que Deus está dizendo? Vai estar num bem bom, achando que está tudo certo. Naquele dia ele vai separar, ou seja, vai tirar você deles e vai enviá-lo junto com os hipócritas. Quem são os hipócritas? Aqueles que viveram uma vida inteira como se Deus não existisse, e aqueles que achavam que serviam a Deus, mas viviam uma vida do jeito que queria. Ele será enviado para o lago de fogo e enxofre, aonde portanto haverá choro e ranger de dente. Quer ir para o inferno, irmão? Continue dando mais valor no boteco do que na sua casa. Continue tratando sua mulher com violência. Continue sendo pesado de mão debaixo daqueles que não têm poder de reação. E aí serve também para homens violentos, mulheres violentas, que usam da violência para oprimir as pessoas. Não foi para isso que Deus te chamou, servo. Deus te chamou para se assentar com Ele na boda do Cordeiro. Dá um glória a Deus bem alto e bem forte aí. A estar com Ele junto com Abraão, Isaac, Jacó, Jesus Cristo, os servos de Deus e essa igreja adornada que um dia Jesus vai voltar e vai cobrar de cada um de nós as nossas ações. Fique de pé em nome de Jesus. Teriam mais alguns tópicos importantes, mas eu quero concluir com você. Meu Deus, pastor, que palavra é essa? Pois é, hein? Que dia que você escolheu vir para a igreja? Levanta a mão em nome de Jesus aqui. Deus, irmão, Ele não perde viagem. Posso ouvir um amém? Quem está aqui porque precisa ouvir, inclusive este que vos fala. Dá um glória a Deus aí. Mateus capítulo 23, verso 33. Projeta para mim aí, bonitão. Mateus 23, 33. Deixa eu ver como está essa versão aqui. Eita! Vou falar, se Jesus estivesse pregando aqui, irmão, era de raça de víbora e serpente para cima. A gente estaria ouvindo aqui. É ou não é? Pastor até que tem um pouquinho de educação, né? Vamos lá? 1, 2, 3 e...
Da condenação de quê? Da condenação de quê? Fala para quem está do seu lado, não é que o inferno existe mesmo? Diga, o inferno existe. Diga, o inferno existe. Eu quero orar com você. Não para que você leve a bênção para casa. Hoje não. Hoje ninguém vai vir aqui na frente pedir oração para o pastor. Hoje eu não vou orar para ninguém. Não, pastor, não, de jeito nenhum. Eu vou lá atrapalhar a obra que Deus está fazendo aqui nesse lugar. Aí você vai começar a chorar aqui, eu vou ficar com dó. Nós vamos orar. E o céu vai se abrir. Dá um glória a Deus aí. Mas Jesus está trazendo a igreja para um nível de amadurecimento. Diga, amadurecimento. O que está escrito ali no banner? 2023 o quê? Ano do quê? É tempo de aprender. Diga, é tempo de aprender. Deus está amadurecendo a igreja. Posso ouvir um amém bem alto, bem forte aí? Deus não está criando aqui os crentezinhos Nutella, mas Ele está criando homens e mulheres de Deus. Amém, Tista? Conscientes de que existe céu, aponta para o céu. Diga assim, mas existe inferno. Não sei se é para baixo, mas que existe, existe. Está para algum canto aí, né? De uma coisa eu sei, o nome dele está acima de todo nome. Diga comigo, no céu. Agora sim, fala na terra, embaixo da terra. Diga, o nome de Jesus é supremo. Amém? Vamos orar, querido. Eu quero pedir para o meu ministério de louvor, que não veio aqui ainda, não sei, eu já dei a deixa 3 vezes. Ó, a deixa, ó. Para a gente fazer aqui uma adoração, e nós já vamos liberar você. Quem está triste com essa palavra, levanta a mão. Quem está aí? É seu pai, Kaique? Maicon? Deus abençoe, Maicon. Seja bem-vindo, viu? Deus te abençoe. Eu quero dar para você, porque quando o anjo de ele vier nos sondar, ele vai sondar cada um no seu individual, sim ou não? Então, se ele vai sondar o meu coração, ele vai sondar o seu, significa que o problema é meu e o problema é seu. Então você, querido, neste culto ao qual Jesus, tudo que eu trouxe aqui de palavra é do Senhor Jesus, é Jesus falando. Você vai pedir para que Deus te ensine como se arrepender dos maus caminhos, dos pecados, das práticas pecaminosas, essas que nos levam para o inferno. Sim, Senhor. Nós não podemos pregar o evangelho bonzinho. Não. Tem que pregar para você a verdade de que céu existe, mas o inferno também existe. E ele falou mais do inferno para a igreja do que qualquer outro pregador na face da terra. Ele foi o que mais falou de inferno, porque Jesus sabe muito bem da seriedade que é igreja. Fala comigo, igreja é um lugar sério, irmão. Não é um lugar que você vem passear, não é um lugar que você vem para se sentir bem. Vou lá para me sentir bem, não. É um lugar que você vem para ficar preocupado mesmo. Meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Nós vamos adorar. E eu quero dar um tempo para que você possa fazer a oração de arrependimento. Se você não tem palavras, só peça perdão. Se reconcilie com Deus. Porque o fogo, ou seja, o fogo do inferno foi feito para os desobedientes e aqueles que viveram uma vida sem arrependimento nenhum. Mas esta maldição não está sobre a tua vida. Posso ouvir um amém bem alto, bem forte? Se você veio aqui, eu quero dizer uma coisa para você. Se Jesus está falando do inferno, é porque para você Ele tem o céu. Dá uma glória a Deus bem alto aí.
porque eu só tenho entendimento daquilo que eu ouço e aprendo. Então Ele me ama tanto, mas Ele me ama tanto, Ele ama tanto, que esta noite Ele inspirou o coração do pregador, mesmo sem saber quem é que estaria aqui nessa noite, mas Ele sabia e Ele decidiu falar aos nossos corações. Eu quero todos orando, todos orando, todos orando. Feche teus olhos. Feche teus olhos. É você e Deus agora. É você e Deus agora. É a sua vida, é a sua alma que está em jogo. Antes que anoiteça, desperta-nos, Senhor, desperta-nos. antes que o azeite se acabe, Fale com Ele, fale com Ele. e se apague a chama dentro de mim. Desperta-me, Fala para Ele, desperta-me, Senhor. antes que seja tarde. Antes que seja tarde, antes que não dê mais tempo, Antes que tu vais embora e só reste a saudade de ti. Desperta-me, desperta, o meu amor. Eu não quero me perder de ti, estar longe sem perceber a distância. Desperta. Fale com Deus, meu irmão. O meu amor. Fale com Deus, Salvador. Acorde o meu coração, ressuscita minha paixão por ti, Jesus. Ele é o maior interessado em que você se salve. Ele é o maior interessado em que você se salve. Ele é o maior interessado que você não seja vítima da ira de Deus naquele dia. Então fale com Ele. Antes que Fala com Ele: Jesus, eu preciso me converter de verdade. Eu preciso me converter de verdade. Eu não tenho sido crente porcaria nenhuma. Eu não tenho sido teu filho nada, Senhor, nada, nada, nada. Se o teu Espírito Santo olhar para mim hoje, o que ele vai encontrar a não ser o meu próprio eu engrandecido dentro de mim? Diga para ele: eu preciso do teu perdão. Eu preciso que o Senhor me dê força. Eu preciso que o Senhor me livre. Me livra de mim mesmo. Me livre das minhas mazelas. Me livre dos pensamentos malignos. Me livre dos vícios. Me livre da bebedeira. Me livre do espírito de violência. Me livre da pornografia. Me livre do adultério. Me livre da ganância. Me livra, Senhor, dos pecados que tem me mandado todos os dias para o inferno. Me livra da minha língua fofoqueira fraudulenta. Me livra da minha mente maliciosa que só olha as pessoas com maldade. Me livra do meu coração rancoroso que não perdoa ninguém. Me livra, me livra, me livra, me livra. Me livra, Senhor. Tem misericórdia de mim, Jesus. Tem misericórdia, porque eu poderia fazer melhor e não faço. Eu poderia ser um pastor melhor e não sou. Eu poderia, Senhor, me santificar mais e não tenho me santificado. Ah, Senhor, eu poderia pregar o Evangelho, Senhor, mais vezes no meu dia, mais dias, ó Pai, do mês, mais horas da minha vida, e tenho me calado
diante de um mundo que todos os dias pessoas estão morrendo e irão para o inferno porque não te conheceram. E não te conheceram porque eu não abri a boca e preguei. E se não preguei, Senhor, porque muitas vezes não tenho autoridade para pregar o que eu não tenho vivido diante do Senhor, eu preciso reconhecer: sou um miserável pecador, pobre, cego e nu. E ai de mim naquele dia, não terei boca para argumentar a perdição na minha vida, não terei boca para argumentar o pecado na minha vida, porque a tua palavra diz que quando o Senhor se manifestar, todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que tu és santo, 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 santo. E a minha imundícia não se compara com a tua santidade. O meu argumento vai se calar diante da tua beleza. A minha boca não abrirá naquele dia para argumentar nada, mas ela vai abrir para reconhecer: Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não ficarei de pé soberbo diante do Senhor, mas os meus joelhos se dobrarão. Ainda que eu não queira, todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante da santidade do Senhor. Que não sejamos enganados. A santidade dele é tão linda e tão grande que naquele dia nem argumentar nós poderemos. Gritaremos para o mundo todo ouvir: eu não mereço o que ele fez e o que ele é. Os que irão para o inferno gritarão: eu mereço o fogo ardente que não se apaga, eu mereço. Até isso a Bíblia diz que a única coisa que sairá dos nossos lábios é choro, ranger de dentes. Não teremos boca nem no inferno para dizer: porque o Senhor fez isso comigo. Não, não, não. Se para lá formos, gritaremos: eu mereço, por toda a eternidade, porque não te ouvi, porque não te obedeci, porque vivi para mim mesmo, minhas paixões, minhas mazelas.